Oi, gente, caiu. Foi a minha internet. Caiu. Tentei reconectar. Vamos concluir. Caiu, gente. Por favor. Estamos reconectando. Foi a internet. Caiu. Na parte que tava boa. José, foi a minha internet, amigo, que caiu. Deixa eu. Gente, foi a internet que caiu, mas nós vamos continuar. A internet, vocês sabem, né? É uma benção e também é muita gente usando. Então, caiu, mas nós vamos concluir. Fiquem mais um pouquinho perto para concluir. A internet caiu, tentei. A sua tá É, boa? A sua tá boa, José? Sua internet? tá boa, tá boa. Mas nós vamos concluir, gente. Não se preocupe. Os empecilhos Uhum. acontecem, mas É o assim, né? importante é que vai dar certo. Fluímos na primeira e vamos continuar, né? Eu queria que você pudesse, amigo, concluir o que você estava falando sobre blindar a alma, né? Conclua o que você Sim, estava terminando, pessoal. Eu mesmo estava assim, amando, estou aprendendo muito, que eu não sabia disso. Então, fale aí, né, sobre blindar a alma, conclua aí. sim, essa questão do querer blindar a alma, nós não podemos ir para esse processo de blindar a alma se nós tivermos muitas feridas abertas, porque nós usaremos os nossos traumas para levantar uma barreira com medo do que pode vir, do que possa vir. Então é bom nós já termos as nossas feridas sanadas para nós blindarmos as nossas emoções, mas de forma inteligível, de forma inteligível. Por exemplo, uma pessoa ferida, a maioria das vezes ela vai usar o ataque como defesa. Ela vai entrar em qualquer relacionamento, por exemplo, sempre atacando, sempre querendo dominar. Por quê? Porque talvez no outro ficou muito passiva e foi dominada. Aí ficou com aquela ferida. Aí vai de um extremo ao outro. Aí, para não ser machucado aqui, agora eu tenho que dominar. E não vou deixar ninguém ter oportunidade. Antes de alguém querer me matar, eu já mato primeiro. Aí a defesa é o Hum. ataque. Então, esse blindar aí é um blindar de forma negativa. Esse blindar aí é um muro que mais escraviza do que seleciona pessoas para passar. Entendi. O Ela verdadeiro usa a blindar, dor como uma defesa, né? isso, o verdadeiro blindar significa você ter essa capacidade mental, racional, coerente, seletiva, né, inteligível de saber essa pessoa com essa emoção, com esse sentimento, com essa ligação de alma que tem comigo, pode me acrescentar. Essa emoção é bem-vinda, esta emoção já pode criar um cárcere na minha mente, pode me fazer travar em muitas questões. Então, é saber dizer, é decidir, criticar e determinar, que é aquele crivo filosófico. A emoção Hum, aparece, peraí, eu duvido, eu critico, eu determino, vale a pena eu mantê-la ou não, ou é descartável. Então, esse blindar significa o eu conseguir me conservar, mas eu não me bloquear para nenhum relacionamento. meu Deus, é forte, viu, José? Então, acho que é bom a gente ter um certo cuidado em usar a palavra blindar, né? Ter esse certo Uhum. cuidado, né? Mas eu entendo o E sentido no eu, caso, no caso das palavras, né, a palavra é interpretada à luz mesmo do contexto, né? Dentro do eu contexto, sei. a frase do Augusto Cury, o blindar é de fato positivo. Blindar, no caso ali, era uma metáfora dizendo, ó, cuidado, né? Não deixe nenhuma emoção negativa te prejudicar. Blinde. É no caso do ladrão vindo lá de fora e você tem o vidro para não deixar a bala passar. Que ele Nesse, traz, entendi. É que ele diz que seja leve, livre e, e feliz, né? Que as pessoas é, elas precisam cuidado com aprender você. isso. Isso, as pessoas aprendem. Eu costumo dizer, se eu estiver num lugar que eu não seja eu mesma, eu não quero estar.
Porque eu sou desse Sim, jeito, eu brinco, eu dou risada. Meus amigos que conhecem sabem, é o meu jeito de ser. Então, eu não quero. Às vezes a gente está verdade, preocupado em muito em agradar o outro, né? verdade. Ah, o outro vai pensar o que de mim? Antigamente eu ficava nessa preocupação. Mas eu aprendi a ser eu mesma. É como eu te falei, Exatamente. você é pacífico, eu já sou mais agitada, eu mexo os braços, eu mexo coisa, você é mais, né? A gente olha para você e vê a então há aquela mudança. Você é você mesmo e eu sou Exato. eu mesmo. Se eu tentar ser José, não vai ficar legal, Gera não vai. auto-boicote da personalidade, é. Cada um tem o que seria Isso do azul se todo mundo gostasse do vermelho, né? Na é verdade, as diferenças, verdade. nenhuma Isso. coisa igual pode completar um espaço vazio. Meu Deus, você tá cheio de frases, eu quero essas frases, viu? Figurinha repetida não completa álbum. Ou seja, Verdade. um lugar vazio só pode ser preenchido por uma coisa diferente, porque se fosse qualquer coisa igual, se qualquer coisa igual preenchesse o lugar vazio, por que eu não pegaria algo que já estaria lá? É verdade. Olha, José, uma irmã mandou aqui uma pergunta. Nesse contexto, blindar não é fechar, não, né? Não, não. Hum. Então é, no caso, se proteger. Se proteger. Se o proteger exigir de você um fechamento, feche. Entendeu? Se o blindar Amém. significa fechar literalmente, feche. Se o blindar significa eu não posso deixar de jeito nenhum essa emoção vir, bloqueie ela. Se eu ficar perto dessa pessoa, vou brigar, feche, feche, se blinde. Não deixe o tiro passar. É Entendeu? forte. Se proteja. Exatamente. E nossa live, como é os desafios, como enfrentar, né? Nós vimos que nos desafios da vida a gente não pode faltar, que é a essência, a oração. Eita! Oração. O pessoal pensa assim, Ana começou essa live, eu oro pela tarde, eu tenho intercessora, inclusive a irmã Rita Souza é uma das intercessoras da live, porque sabe, José, eu não quero fazer algo que talvez alguém ache, né, para se aparecer. Não, o intuito é Sim, nós ajudarmos vida, ajudar o outro, levarmos o sim, evangelho, levarmos a verdade, fazer com que as pessoas cresçam em Deus, que tenham uma vida melhor, sejam mais livre, leve, feliz. Então tem aquela sim. oração, antes de eu entrar aqui, eu disse, Senhor, visite José, Amém. inspire José. Entendeu? É algo, tem que, é a base da nossa vida, é a oração. E eu queria que Sim. você me dissesse assim, diga qual é a importância da oração nos desafios da vida. A oração é imprescindível e ela é benéfica para todos os aspectos da vida, sem exceção. Uhum. Por exemplo, uma pessoa aflita, orar faz bem. Porque o que é a oração? É o diálogo, é um contexto. Para um contexto psicoterapêutico, suponhamos que nós estejamos dentro de uma clínica sendo atendido por um psicoterapeuta. O que que nós mais fazemos dentro da clínica, dentro de um espaço terapêutico? Conversar. E o que que o paciente aflito, angustiado, sufocado precisa fazer? Colocar para fora. Falar. 50% da carga emocional sai através das palavras. Das palavras. O que é o diálogo? É você conversar com Deus. E porventura, pode algum psicólogo, psiquiatra, psicanalista, seja lá quem for, ser melhor do que o próprio fazedor, o próprio criador da alma, que é o Senhor? Então, aquele que conversa com Deus desabafa para o psicólogo dos psicólogos, para aquele que criou a alma e sabe todos os caminhos complexos do interior de cada indivíduo. Amém. Então, a oração significa que você está expondo tudo aquilo que você sente diante de Deus, por isso que é importantíssimo. E se considerarmos estas estatísticas clínicas, né, 70% dos pacientes que têm o hábito de oração cotidiana melhoram o quadro clínico. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e a pesquisa norte-americana diagnosticou isso. Eles separaram um grupo de enfermos em uma área. E esse grupo aqui de enfermos oravam e o outro grupo não orava.
separou em duas salas enfermos. Este grupo aqui que orava teve melhora de 70% em relação a estes que não oravam, que não tinham o hábito do diálogo, de orar. Meu Deus. Psicoterapêutica, ela é terapêutica. Ô, Glória. Ó, gente, aprenda, viu? Então, você que tá orando pouco, ore mais, viu? Para Inclusive, você. inclusive, Ah, até os próprios ateus reconhecem isso, que o diálogo é bom, né? hum. Eles é lógico que não assumem a questão de orar diretamente para Deus, mas eles dizem, se tiver qualquer coisa para você direcionar a sua fala, a sua conversa, seja com pessoa pessoal, impessoal, visível, invisível, é bom pelo fato de você estar desabafando. Amém. E eu costumo dizer que é melhor conversar com Deus, porque Ele não vai expor a sua vida, a sua dor para todo mundo, né? E às vezes a gente conta para alguém que diz que acha minha amiga, vou contar. E a sua vida vai estar na boca do povo, da vizinhança, da galera de trabalho, da faculdade, porque nós contamos, conversamos com a pessoa errada. Quando a gente conversa Uhum. com a pessoa certa, que é Jesus Cristo, Ele não vai contar o que está nos afligindo, o que está doendo, o que nos humilhou. Não. Ele vai nos solucionar, ele vai nos tratar. Não é isso, José? Eu sempre costumo É, dizer, converse com o Senhor. É a melhor coisa do que pegar o telefone, o celular no zap. Olhe, fulano, eu tô assim, meu casamento tá assim. Claro, tem pessoas que Deus vai te direcionar que você vai pedir um conselho. Não é qualquer um, né? Uma mulher de oração, um homem de Deus que você olha, você vê. Você conhece logo a pessoa que tem uma língua desse tamanho aqui, ó. Todo mundo fala, José. Diz, ah, aquela pessoa fala demais. Mas quando é uma mulher de Deus, um homem de Deus, diz, poxa, eu já conversei com José e eu percebi que ninguém ficou sabendo do meu problema, né? Então, exato. isso é uma importância da gente procurar uma pessoa de confiança. Eu confio no Senhor 100%. Eu acho melhor conversar com Ele, porque ele vai ver os nossos anseios. E eu costumo dizer nas lives com os outros psicólogos, quando é amigo nosso, o amigo nosso, psicanalista, ele vai querer passar, sabe, o Uhum. remédio na nossa dor. Ele não vai falar a verdade. E o Senhor não. Exatamente. Quando está no Santo dos Santos, você vai dizer logo, Anailde, para de soberba, para de mentira, de engano. Ele tem um jeitinho especial de nos mostrar que nós estamos Uhum. errados. Não é isso? Então é por isso que eu Verdade. costumo dizer, bato na tecla. Oração é a nossa. A gente não pode, diante dos desafios, principalmente nessa época que nós estamos, o mundo está assim, ó, de cabeça para baixo. Orar. Quando alguém, José, costuma ligar para mim, Ana, meu esposo tá assim, eu pego logo o celular e oro. Faço logo oração, porque a minha base da minha família, meu pai tem 71 anos, minha mãe 72, né? Ó, os dois 72, mas eles oram, meu pai ora de joelho até. Às vezes eu passo no quarto, né? Minha justa tá ficando dura, mas a dele, meu filho, tá morta. Ele lá de joelho orando, ele não ora minutos, não. Ele passa até hora orando. Minha mãe, com toda a dificuldade de astrose, eles oram, lê a Bíblia. Então, eu tenho uma referência em casa. Então, eu não posso fazer diferente. Quando eles verem que eu não estou, eles me cobram isso. Minha mãe, minha filha já leu a Bíblia, já orou. Por quê, né? Porque sabe que a nossa base é a oração. Então, gente, não esqueça, a nossa base para nós enfrentarmos o desafio é a oração. Agora, José, Verdade. a gente falou sobre o processo dos pensamentos. Augusto Cury, ele fala assim, ele faz uma pergunta se nós somos dominados por uma mente agitada e se nós temos preocupações excessivas, não é isso? Uhum. Né? E a pergunta que eu queria te fazer é assim, como funciona o processo de construção do pensamento? Como funciona o processo de construção do pensamento? É uma pergunta complexa, existe tempo, vou tentar aqui resumir. Sim. Resumir. É porque o processo da construção do pensamento, ele é um dos assuntos poucos pesquisado em toda a história da psicologia. Se nós analisarmos Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Adler, Kant, Dostoiévski, Nietzsche, filósofos e psicólogos, nós percebemos que eles já tinham pensamentos e a partir desses pensamentos eles desenvolveram teses e a sua teoria, e a sua teoria.
mas poucos se ateram, se inclinaram para, de forma exaustiva e sistemática, perceber como que o pensamento é construído. Quem é o responsável por assimilar uma memória, por registrar um sentimento, uma emoção? Quais são os processos mentais, cerebrais, neurocientíficos que acontecem para que um pensamento se estabeleça? Então, nós temos que analisar, por exemplo, o ego. O ego, ele é o centro da consciência. O ego, ele é o centro da consciência. Mas nós notamos psicologicamente que ele não é o condutor geral do corpo, por exemplo, do comportamento. Existem Entendi. manifestações inconscientes que dominam o ego e o ego nem percebe. Por exemplo, uma pessoa está passando na rua e tem a passadeira ali, né? Tem a passadeira, ele está andando. Ele está andando. Aí vem o carro em alta velocidade, não vê o sinal e atravessa a passadeira. Se a pessoa depender do ego para se livrar, ele vai morrer. Sabe por quê? Porque o ego, que é o centro da consciência, vai fazer assim: o carro está vindo, eu tenho que pular para trás. Se o carro me bater, eu vou cair, eu posso morrer. E tudo isso exige tempo. Tudo isso exige Forte. tempo. Mas o que acontece? Enquanto você está passando e o perigo veio, o seu inconsciente tira você. E só depois que o ego volta à consciência e percebe o que você fez. Por exemplo, o carro em cima de você, você não age pela consciência, você age inconscientemente, você pula automaticamente, porque o inconsciente domina o ego. Ele toma o momento. E o mesmo jeito é o pensamento. Por exemplo, você está aqui, vem uma emoção, e às vezes o ego não está forte para dominar a emoção. Então o inconsciente vem e domina. E domina. E vai construindo. É por isso que a psicologia, principalmente a psicologia analítica, que trabalha fundamentado na filosofia, a capacidade de pensar, de lidar com o sofrimento da vida, significa que eles ensinam, nós trabalhamos essa também importantíssima, e que o nosso ego, e ego aqui não é pejorativo, ego aqui não é no sentido negativo, é ego eu, a minha consciência, o meu centro de consciência, precisa estar fortalecido. Para quê? Para eu saber exatamente selecionar as emoções, selecionar as ideias para poder produzir um pensamento aperfeiçoado da melhor forma possível. E trabalha a partir disso, a construção do pensamento. Menino forte, viu? Demais. E tem outra frase que eu li de Augusto Cury que ele faz uma pergunta, né? Foi desse curso que eu fiz, então eu anotei Uhum. tudo. Ele faz uma pergunta assim: você tem dirigido o veículo da sua própria mente? Então eu Interessante. percebi que ele vê a nossa mente como um veículo, né? E aí é isso que eu Metáfora. quero te perguntar. O que são cárceres mentais? Cárceres Cárceres mentais. mentais. Cárceres mentais é exatamente isso. São as emoções acumuladas, ou alguns traumas que geraram complexos, e agora estão registrados de forma inconsciente. De forma inconsciente. Aí nós voltamos a falar daquilo que nós falamos anteriormente. Quem governa o carro da nossa vida, usando essa linguagem de metáfora, é o ego. O ego que é o centro da consciência. Ele que é o responsável por discernir bem, mal, cima, baixo, certo, errado. É o ego. Ele que é o centro da consciência. Isso. Mas dependendo das emoções que a pessoa tem, dos complexos que ele tem, esse ego pode sair da direção. O inconsciente pode tomar ele por saber que o ego está frágil, que o ego não está sendo ir para a direção certa. Às vezes o ego quer ir para a direita e o inconsciente sabe que é para ir para a esquerda. O que que faz? O consciente toma a consciência e manda a pessoa ir para a esquerda. A mente está inclinada para uma coisa e o corpo está fazendo outra. Deus. Então, essas emoções podem travar a pessoa exatamente sufocando o ego. Se as emoções forem tão fortes a ponto de sufocar o ego fica sem absorver conhecimento. Né? Podemos falar aqui de forma neurocientífica, biológica, anatômica. Essa parte aqui da frente, ó, cerebral, chama-se de córtex pré-frontal. Aqui está a capacidade de nós tomarmos decisão. É por isso que diante de uma criança de 3 anos de idade, se ela estiver em cima do muro com risco de cair, se você gritar assim, não pule, a primeira coisa que ela vai fazer é pular.
Exatamente o Nossa. oposto, porque essa parte aqui não está desenvolvida para discernir a decisão que tem que tomar a partir do que é bom e do que é ruim. Se você dizer não, para ela vai registrar pula, porque ela não sabe discernir entre não e sim. Então, diante Hum, de uma que está com risco, é melhor você falar assim, para. Não fala não, porque o não ainda não está desenvolvido. Não é parâmetro com o sim. Então é melhor falar para que ela neutraliza. Se ela souber o significado de para já. É lógico. Então, esse córtex aqui, de acordo com as informações que a pessoa vai obtendo na vida, né, vai selecionando, selecionando, selecionando e vai fortalecendo o ego. O ego, através hum. do conhecimento que recebe, faz a seleção do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. Porém, se o ego estiver fraco pela falta de informação e a pessoa vive só no mundo de emoção, o ego fica sufocado, perde a direção e o inconsciente com as emoções domina o corpo. Meu Deus, é forte, viu? Você dá palestras, José? Em... Doce Um dia eu percebi isso. Te trazer para cá, para Bahia, viu? Você dá uma palestra também, aqui. Porque eu também. percebi. E assim, o, esse assunto sobre caças alimentares é um assunto grande, né? Ele Sim, abrange sim. muita coisa. Ele deu só Olha, assim por cima, eu percebi. Né? E assim, o que você falou, isso é até bom para os pais, para pedagoga, eu sou pedagoga, e né, que a gente, né, às vezes, a gente não entende que a gente fala aquilo com a criança, e a criança uhum. ela não consegue assimilar. E é por isso que Assimilar, quando o tá? pai vem buscar a gente não indica, a gente manda procurar um psicanalista, né? Geralmente a gente, Exatamente. ó, porque é ele que vai diagnosticar qual aquela Exatamente. dificuldade que a criança está tendo. Nossa, e você Exato. assim abriu os horizontes, você, mãe, pai, ó. E eu costumo dizer, né, a gente precisa assim abrir os nossos horizontes, porque eu lembro que algum tempo atrás, até hoje ainda tem um pouquinho. Pai, procura um psicopedagogo, procura um psicanalista. Meu filho não é maluco. Meu filho Bem, é dificuldade doido. ainda. Tem aquela resistência, entendeu? Sabe que tem aquela dificuldade, mas tem aquela resistência. Não é isso? E como você falou, não está nem disposto a enfrentar o desafio de ir lá Tá? tentar levar a criança, né, para ver o que é que vai dar, que a criança vai passar, e lá na frente vai ficar maravilhado ver o desenvolvimento, né, aquela deficiência que tinha foi trabalhada, Uhum. não é isso? Tá? Ah, eu tô gostando, viu? Tô amando, Exatamente. graças a Deus. Exato. Ó, esse assunto aí, eu não sou muito, não sei nem se eu vou falar certo. Uhum. Mas o Augusto Cury fala assim, ó, liberte a sua mente. E Uhum. nesse Libertar da Mente, ele fala sobre as janelas killer, tá certo? Ou tá errado? Já deve- Ok, sim, sim. Tá certinho. Então, É o uma inglês expressão. está indo bem. Então, explique para nós aí o que são as janelas killer. Né? O pessoal acredita que não, alguns não conheçam que sejam essas janelas. Ok, as janelas Killers, dentro da tese desenvolvida pelo Dr. Augusto Cury, né? Killer significa assassino, né? Em inglês, matadoras, assassinas, janelas Killers. Ou seja, são janelas traumáticas que se abrem na pessoa. E isso de acordo com o quê? Isso causado por quê? Pelas circunstâncias da vida, pelos traumas, né? Aí voltamos ao assunto interior. O ego ainda enfraquecido, sem saber lidar com as dificuldades, com os sofrimentos inerentes à existência. Então, essas janelas que são praticamente os complexos, são aquelas janelas que se abrem e que a pessoa não sabe como lidar com a emoção. Não sabe como lidar com a emoção. Então, esta janela aí vai matar muitos pensamentos, a própria capacidade de pensar da pessoa. Então, vai trabalhar com a área de neutralizar o desenvolvimento da consciência da pessoa. Por isso que ele denomina e classifica de janelas killers, janelas assassinas que matam pensamentos, potencialidades, desenvolvimento cerebral, fortalecimento do ego. E ele diz que essas janelas killer, elas são 90% responsáveis pelos problemas que vivenciamos. Você vê, né? Exatamente.
como a Exatamente. potência dela. Por exemplo, se o ego não tiver forte para discernir o que é certo e o que é errado, ele pode optar em fazer o errado achando que é o certo. Então, a janela killer neutralizou a fonte de conhecimento, o ego ficou ignorante, sem conhecimento, tomou uma atitude errada. Aí vai gerar o Meu quê? Deus. Decisões erradas, posturas erradas, resultado prejudicial posteriormente. Meu Deus. Forte, viu? E ele fala, né? A gente não vai entrar nisso, outro dia nós entramos, que é para a Uhum. gente reeditar nossa vida e viver as janelas lights. Em Isso, a outra, janela. tá vendo? Tô sabendo um pouquinho. Em outra live nós vamos falar sobre essas janelas lights, né? Uhum. Para Sim, nossa com vida, certeza. né? Agora, José, fale para nós aí qual a importância da psicologia. Nos Ok. explique aí. A importância da psicologia é interessante que está no mesmo nível, assim, considero eu, daquele Hum, quesito da oração, né? A importância da oração. Que principalmente na nossa geração e em diante, agora vai desencadear doenças psicológicas e psicossomáticas e a tendência é piorar, infelizmente. Infelizmente. Então, a primeira sei. coisa que eu quero aqui é a importância de nós definirmos e sabermos qual é o conceito de psicologia. Psicologia, tá, irmãos, não é para a gente desajuizada. Psicologia não é para a pessoa louca. Muito pelo contrário. A psicologia é exatamente para a pessoa não se tornar desequilibrada. A psicologia é o que? É apenas o verbalizar das emoções. Quando você vai a um psicoterapeuta, diante de um terapeuta da psicologia, você vai falar sobre as suas angústias, sobre a sua tristeza, sobre os seus traumas ou sobre as circunstâncias que estão de forma desfavorável te alcançando. E ao verbalizar aquelas emoções que podem ser prejudiciais no seu comportamento, atitude e decisão, o psicoterapeuta, fundamentado na técnica, na ciência, na experiência de vida, vai aconselhar como você deve gerir as suas atitudes a partir das suas emoções. Então, Uhum. particularmente, ou seria que todos os adultos tivessem capacidade de uma vez ou outra ir ao psicólogo para saber como estão as suas emoções, principalmente aqueles que estão perto de tomar uma atitude categórica na vida, uma decisão que será divisora de águas, por exemplo. Está diante de uma decisão que pode colocar tudo a ganhar ou tudo a perder, vá no psicólogo. Ele vai fazer você ter capacidade de saber gerir as suas emoções. Talvez diante de uma negociação, por uma emoção negativa ter tomado a sua mente, você dá uma resposta que pode quebrar toda a negociação. Porque naquele momento você se desequilibrou emocionalmente. Se você É tivesse forte. equilíbrio da sua emoção, se a janela light tivesse aberta, a killer tivesse neutralizado, a emoção subiria, você jogaria a emoção para o pensamento, o ego forte neutralizaria a energia negativa da emoção e você continuaria no âmbito racional, não cairia o âmbito emocional, deixando falar pela emoção, não pela inteligência no momento. Então, a psicologia ela é importantíssima, e principalmente nós que somos cristãos, nós precisamos tirar essa imagem equivocada de que quem está indo ao psicólogo é porque está maluco. Muito pelo contrário, gente inteligente é que vai ao psicólogo. É porque exatamente ela não quer chegar no estágio de dissociação, de difusão mental. E você tocou no assunto aí, eu sei que o pessoal ficou curioso, né? Porque nós falamos, você falou da janela killer e você tocou na light. Dê uma pincelada aí, o que é que são essas janelas light, para que o povo entenda. As janelas light são aquelas que são produzidas pelas boas emoções, pelas boas emoções. É resultado de um ego forte, né? De uma pessoa que já conseguiu assimilar as dificuldades da vida e decidiu aceitar e enfrentar. Então o ego vai se fortalecendo e ele vai aprendendo a assimilar o que é bom, o que é proveitoso, e ele vai sabendo identificar quais são as emoções ruins que aparecem, mas mesmo assim ele tem capacidade de controlá-las, de controlá-las.
Então, o ego fortalecido com as janelas lights abertas diminui demasiadamente as janelas killer. Se estas aqui vêm para matar, estas desse lado, que são as lights, neutraliza as outras, porque o ego está forte. O ego tem conhecimento, o ego tem poder de decisão. Então, elas conseguem suavizar e o ego consegue viver perfeitamente ou ficar tranquilamente, mesmo que esteja diante de uma circunstância desfavorável, mesmo que esteja diante de um contexto que é causador de várias emoções negativas, o ego, como está forte, consegue neutralizar e extrair o que é de bom da situação. Eita, que bênção, né? Então, gente, nós estamos concluindo a nossa live. Eu espero que ela tenha sido, sabe, enriquecedora para a sua vida, para a sua caminhada. Tem uma frase que eu quero que o José, eu quero gravar ela, aquela do começo dos pés do desafio. Eu quero que você, nessa noite, se levante, tome uma posição, tenha uma visão diferente dos desafios da vida. Né, José? Lembra a primeira frase que você falou? Conclua aí aquela frase dos pés, das Sim, mãos. os seus pés só chegarão onde a tua visão chegou antes, né? Ou Eita, os seja, seus pés não chegarão. aonde a sua visão chegou. Ou seja, se sua visão for limitada, a sua trajetória também será limitada, porque os seus pés só conduzirá o seu corpo até onde a sua visão conseguiu. Quanto mais ampla for a tua visão, mais longa será a tua trajetória, mais longe você chegará. Você chegará. Glória a Deus. Então, que a nossa visão, né, José, possa ser uma visão extensa, grande, porque eu creio que a visão de Deus para nossas vidas é uma visão ampla, de crescimento, né? Abra Exatamente. a sua mente, da sua história. Gente, gerencia as suas emoções, os seus pensamentos se abram para janelas lights, né? As coisas Amém. boas. E lembra que você falou sobre Davi, eu aprendi muito sobre o desafio que a gente tem, como é. Fala aí pra gente de novo, que o nosso erro é que a Não gente nem aceita o importa, né? desafio. Como foi que você falou? Ah, sim, sim, que o desafio é despertador de potencial. Meu Deus, Todo desafio é uma porta camuflada. Dependendo da sua visão, você aceita o desafio e entra pela porta. Se os seus olhos só veem desafio, você regressa. Mas se os seus olhos verem porta aberta por trás do desafio, você enfrenta o desafio e entra pela porta. é Tudo vai forte. depender da sua perspectiva, da sua forma de ver as coisas. Então, o desafio é um despertador de potencial. Só quem descobriu que tinha capacidade de fazer foi quem aceitou fazer. O desafio. Tá vendo, gente? Só quem Que é por descobriu isso que que nós estava. passamos, né, José, pelos desafios. Se o desafio veio até nós, é porque sabem. Eu acredito, se Deus permite que venha até nós, é porque o Senhor conhece a nossa potência, a nossa Exatamente. capacidade, né? Ele sabe, ainda que a nossa força seja pequena, mas Ele nos capacita para que a gente enfrente, que a gente passe por eles e que a gente cresça. Eu, quando me olho, Anaildes, atrás, eu não era assim. Eu percebi que eu cresci em Deus. Eu, quando eu olho para José, esse José não era o que eu conheci. Aqui em Piripiri não era. É Minha mãe verdade. tá aqui, É verdade. minha mãe tá aqui ouvindo, tá dizendo, meu Deus! Ela passou aqui no É cantinho verdade. para olhar sua foto e ela sabe, ela se alegrou, sorriso veio aqui, ó, José. Ela você Eu falando e ela vi. de lá acompanhando, ela glorificando, sabe? Porque você se permitiu passar pelos Uhum. desafios. Né? E eu Exato. quero dizer para os nossos amigos, eu não sei qual é o tipo de desafio que vocês estão enfrentando, que vocês estão passando, talvez se achando tão impotentes, talvez estejam cansados, ou talvez não queiram nem concluir esse desafio. Eu quero dizer para você que aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, ele é fiel para cumprir. Não desiste, aguenta um pouco.
Aguenta aí esse desafio que está na sua casa, na sua família, talvez na sua vida financeira, sentimental, espiritual. Ei, aguenta. O Senhor sabe, Ele conhece a nossa resistência, Ele conhece o nosso limite. Aguenta um pouquinho, aguenta, que nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos nos alegrar e a gente vai olhar para trás e vai dizer: ah, eu me achava tão capaz, mas o grande eu sou me capacitou. Não é É isso, ver- é José? verdade. Ô, É Glória. verdade. É verdade. A vida é um constante desafio. A vida é um É constante verdade. desafio. E quem foi chamado à existência tem a obrigação de se tornar guerreiro. Ô, Glória. Tem a obrigação de se tornar guerreiro, porque para viver a vida precisa sobreviver no campo de batalha. Só Meu vive quem Deus. sobrevive. Só vive quem sobrevive. No campo de batalha, é verdade. Eu tenho uma frase, né, que a gente vai concluir, que tem um soldado, é uma mulher, e ela tá parada assim, de cabeça baixa, e às vezes quando nós abaixamos a cabeça, talvez o inimigo pense, né, eu venci ela, eu venci ele. Mas não sabe que no campo de batalha, às vezes o soldado deu aquela parada para orar, que é a base Exatamente. do desafio, para dizer: eu estou sem força, mas minha força vem de ti. Eu estou sem ânimo, mas meu ânimo vem de ti. Eu estou cansado, mas o Deus que revigora a minha força está aqui. Ei, você que Amém. está aí do outro lado, você é uma guerreira do Senhor. Você é um guerreiro do Senhor. Nós somos um guerreiro do Senhor, José. É Obrigado, meu verdade. amigo. Eu sou Bom, grata a Deus pela sua vida. Obrigado, obrigado mesmo. eu que Sabe, eu estou agradeço a assim, honra. eu estou maravilhada. Glória a Eu Deus. acredito que nossos irmãos, vamos deixar um espaço, né? Vocês têm alguma dúvida para perguntar, gente? O nosso psicanalista fica à vontade. Digite aí o nosso. Ele está disponível. Você tem alguma dúvida? Igual a irmã que saber de blindar. Vocês querem saber da janela Killer, Light? Aproveite que o psicólogo, esse homem é de longe. A agenda desse homem já. Que hora é essa aí, meu Deus? Aqui são exatamente 2 horas da manhã. Estamos fazendo com o profeta. 2 horas da manhã e ele está em live. Então, Pois alguém tem é. alguma pergunta? Tem algum elogio para fazer? Que nós vamos encerrar nossa live orando. E nós já acertamos, ele está disposto a participar das lives. A próxima nós vamos falar sobre o transtorno, né, José? Do ódio, alguma Sobre... coisa assim, Uhum. no ódio. Vai ser, não Exato. perca. Em breve nós vamos marcar a data com ele. Nós vamos falar que é um sentimento terrível, o ódio, viu, gente? Então já esteja orando por nós, orando pela vida de José. Vocês têm alguma pergunta? Estão dizendo aqui ó, que nós somos bênção do Senhor. Glória a Deus. Irmã Rita, Glória a continue Deus. orando por nós. Drica está dizendo que é top. E aí, gente, ó, muito proveitosa. Amém, Mila. Glória a Deus. Ó, Glória a Deus. Rayane está dizendo que amei. Amém. Se vocês tiverem alguma pergunta esclarecedora, é verdade. Glória a Esclareceu a Deus. nossa mente. E muito, viu, José? Eu acredito que os Amém. nossos horizontes não são mais o mesmo. Top. Graças a Verdade. Deus. Obrigado por tua disposição, tua simplicidade, por ser esse homem de Deus. Obrigado. Tá certo? Eu Eu que acredito que Deus agradeço. vai preparar outras. Olá, ó, Adson, seu irmão. Quero dizer que meu irmão é lindo e abençoado. Tá certo, Melhor. Adson, nós concordamos. É o Augusto Cury de Portugal. Mas eu acredito que ele possa Eu ir acho. além. O que Deus tem para José é coisa muito grande, é coisa maior. Eu te vejo, sabe? Meu horizonte assim para você tá grande. Eu te vejo você Uhum. indo além. Você vai muito além, principalmente pela sua humildade. Eu aprendi que a humildade abre portas grandes para a nossa vida. Amém. Continua É nesse verdade. mesmo projeto, nesse homem de Deus que você é. Obrigado por se dispor, abrir nossos horizontes. Você é um psicanalista, um médico, sabe? Você se dispôs a estar conosco nessa noite. Olha, ela está aqui. Uma pergunta, ó, José. Essas janelas Killen podem ser bloqueadas como? Pelo fortalecimento do ego e
e a abertura de janelas lights. Quanto mais janelas lights houverem, mais elas conseguem inibir a multidão desse lado. Eu sempre uso essa metáfora, né? Aqui estão as lights, aqui estão as killers. Estas daqui precisam serem fortalecidas para inibir estas. Para inibir estas. Entendeu? O fechamento da janela killer é exatamente a abertura da light. Geralmente as killers dominam pela ausência das lights. Com a presença das lights, as killers têm a Isso, tendência de diminuir, porque estas abafam as outras. Okay? é O ego é verdade. fortalecido. Você tem domínio das emoções. Eu acredito que essa dúvida que ela deve estar achando, José, da killer, vamos dizer, a killer, se não for, diga, não, Ana, não é isso não. São os pensamentos que nós temos de pessimista, que não vai dar Negativo. certo, de tristeza, tá certo? De Exatamente. tristeza, né? De angústia. É E um essa, problema também que eu vejo, vitimismo, de pessoas que elas amam ser vítima de si mesma, né? De coitadinha, exatamente. coitadinho, né? Tá sempre nessa linhagem. E já as janelas light, não, é aquela janela que você tá olhando além do horizonte. Meu Deus, como é que eu Exato. vou passar por isso? Aí você percebe que você tem fé, que você tem Uhum. alegria, que tem esperança, que tem graça, não é isso? Que nós chamamos de Ex- pensamentos positivos, quando nós uhum. olhamos com um olhar diferencial, não é isso? Exatamente. Olá, a irmã Exatamente. Antônia Viana, ela está dizendo que foi muito enriquecedor, muito grata. Ô, Glória. Rai, você conseguiu entender? Se conseguiu, dê um ok aí, se tiver alguma dúvida. Nós ainda estamos aqui. Eu quero mandar um abraço para sua mãe, Wanda. Ela comentou aí. Vandinha, um beijo, mulher de Deus. Saudade de vocês. Olá, pensamentos negativos. Isso. Eu acredito que ela entendeu, As graças a Deus. são exatamente isso. São forjadas pelas emoções negativas que podem gerar pensamentos negativos que neutralizam os positivos. Muito bem. Obrigado, que venha outras, viu, meu amigo? Amém. Será um prazer, uma honra participar. Conte Eu te, comigo. agra- eu te, eu te agradeço, as minhas orações eu vou estar orando para que o Eterno Amém. continue cuidando de você, te guardando, te protegendo, te guiando e que você voe muito longe. Leva Amém. conhecimento para aqueles que Amém. precisam. Deixa Deus te usar. Muito obrigada. Nós vamos encerrar orando. Eu queria que você agradecesse, né, sua família, o pessoal. Fica à vontade, José, para agradecer. Amém. Uma vez mais, meus amados, agradeço por tudo. Agradeço a Deus por essa oportunidade ímpar que Ele nos deu. Manaildes, minha amiga, Deus abençoe. Muito Amém. obrigado. Foi uma honra imensurável. Conte comigo sempre. Deus querendo, tudo dando certo, estamos para cooperar. Fazemos parte do mesmo reino, servimos ao mesmo Senhor, temos a mesma visão e É todas as coisas verdade. cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão debaixo do seu propósito. Né? Uma vez mais, agradeço de forma coletiva a todos que participaram dessa live, que Deus continue vos abençoando, vos fortalecendo, que aquilo que nós não conseguimos passar, que o Espírito Santo complete no seu coração com uma revelação, com um entendimento Amém. subjetivo, relativo a cada um. Para um foi esclarecedor no lado, para outro abriu o pensamento, que Deus amplie essa visão que fora aberta nas nossas mentes hoje. Mando um grande Glória a beijo especial Deus. para o meu irmão mais velho Josias, evangelista Josias, e para o meu irmão Watson, né? E agradeço a todos. Deus abençoe. Muito obrigado, Emanuelis. Amém. Prazer. Prazer foi todo meu, a honra é minha, né? Nildo, você chegou tarde, eu falei que era 8 horas, e você chegou uma hora dessa no final da live, você perdeu, mas só que nós temos a secretária, ela salva, aí depois eu mando para você, José, para os amigos que Amém. não viram, a gente divulga, tá certo? Agora eu queria que a gente vai orar. Quando a gente estava aí na live, entrou um pedido de oração que teve um rapaz que faleceu com Covid, né? O Uhum. Silas, se eu não me engano, eu gravei o Uhum. nome, e pedindo orar pela família, para que o Senhor, que o Espírito Santo traga conforto, refrigério. Eu queria também orar, pedir oração pela família de um aluno meu, João, que ele está conectado aí, a mãe dele, a família. Vamos orar pela Uhum. família dele, né?
fazer essa oração. Então, José, você quer começar a oração, você quer concluir a oração? Me diga aí. Eu posso começar orando. Posso começar orando. Tá certo. Olá. Obrigada, irmã Wanda. Você criou joias preciosas na mão do Senhor. Viu? Eu que Amém. agradeço. Mas vai vir outra live, viu, Nildo? Você entra no final da live, mas nós vamos ter outra, não é, José? Estamos nos Sim, programando. Ore por nós, tá certo? Então vamos agora. Eu queria que você agora se ligasse, que nós já estamos ligados com o trono da graça. Nós vamos encerrar a nossa live clamando, orando pelos enfermos, pelas famílias, pelos desempregados, pelas situações difíceis que nós estamos enfrentando, né? Então nós vamos orar, clamar, José, com você, e depois eu concluo a oração, certo? amém. Vamos orar todos, né? Crendo que Deus sabe de todas as coisas. Todas as coisas estão Amém. na mão do nosso Deus. Pai maravilhoso, Eu mais uma creio. vez estamos em tua presença. Nós te Glória a agradecemos por Deus. essa oportunidade especial, maravilhosa, que o Amém, Senhor nos. Senhor. Nós te agradecemos, ó Glória Pai, a por cada que foi tocado, cada pensamento que Deus. foi suscitado. Te agradecemos, Pai, por cada tema Aleluia. aqui apresentado, meu Pai. Nós te agradecemos por essa comunhão, por essa harmonia, por essa Obrigado, conexão. Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai. Não obstante o tempo ser Sim, Senhor. desfavorável, mas o Senhor nos abriu a oportunidade de estarmos falando a respeito do Senhor, de falar a respeito de coisas da vida, Pai, e de procurarmos melhorarmos diante de Ti, diante da nossa existência. Nós te Sim, Senhor. agradecemos, ó Pai, por cada pessoa que esteve conosco, conectado, ouvindo, participando, aprendendo, acrescentando para nós. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Nós colocamos diante de Ti esses pedidos de oração, ó Pai, apresentando aquela família que perdeu um ente, ó Deus, devido a este vírus, ó Deus, apresentamos cada um dos Em familiares, nome de abençoa, Jesus. Senhor, consola, leva o bálsamo, Senhor, repreendendo, Pai, Aleluia. angústia excessiva, ó Pai, acalmando, confortando, Senhor, os Sim, corações, Senhor. passando com a tua paz, que o teu Espírito Santo abrace a cada um, Amém, enche Jesus. lágrimas, Senhor, no coração de cada um dos teus servos, Aleluia. levando refrigério, Senhor, o bálsamo de Gileade que seja derramado na psique, na alma Sim, de cada Jesus. um, Pai, repreendendo toda a Aleluia. confusão, toda a revolta, toda pergunta sem resposta, que teu Espírito Santo venha acalmar, Senhor. Ó, Aleluia. dando cada um, ó Pai, livrando os teus servos deste vírus, Senhor, nos dando Sim, sabedoria para Senhor. qualquer lugar que nós estivermos, ó Pai, que a tua mão esteja a nosso favor, Em alcança, ó nome de Pai, Jesus. pessoas que foram atingidas, pessoas que estão infectadas Aleluia. por esse vírus, Senhor, entre agora com a cura, Senhor, Em Deus nome de dá Jesus. aceitação, leva o conforto, Pai, a resposta, trabalha, que a tua mão É, onipotente Senhor. esteja, Senhor, estendida, trabalhando, repreendendo, cortando todos os laços do adversário, Senhor. Em Ó, e nome nos de concede Jesus. de Cristo Jesus e nos concede vitória em nome de Jesus. Sim, Pai. Em concordância com a oração do teu filho, Senhor. Eu quero interceder pelas famílias, Senhor. Amém. Quantas famílias, Senhor, nesse isolamento, elas estão passando por crise, porque eles não conseguem suportar uns aos outros. É verdade. Quantas mulheres deixaram o seu marido? Quantos esposos deixou a sua esposa, Senhor? As famílias estão sendo devastadas, Senhor. E eu queria te pedir de uma forma toda especial. Olhe para os lares. Família é projeto do Senhor. E é por isso que o inimigo, Senhor, ele insiste tanto em destruir a vida de um homem, a vida de uma mulher, porque a base de um ministério sucedido é uma família. Senhor, eu não sei se as famílias que estão nos ouvindo agora estão passando por uma crise conjugal. Eu não sei se houve separação, porque, Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus de restituição. Tu és o Deus de milagres, Senhor.
Eu quero orar agora por aquelas famílias que estão enfrentando desafios e que está sendo difícil, Senhor. Os dias, Senhor, não está sendo fácil para ninguém. São dias difíceis de amargura, desemprego, solidão, enfermidade, Senhor. Mas nós confiamos em Ti, Jeová Rafa. A nossa esperança está no Senhor. E talvez, Senhor, existam pessoas que estejam chorando agora. O seu interior, a sua alma está aprisionada, Senhor, com traumas do passado. Eles não conseguem se libertar, eles não conseguem se curar, Senhor. Ei, Espírito de Deus, cura, Senhor, a alma, trabalhando nossas emoções. Senhor, que o homem aprenda a dar permissão, o Senhor trabalhar no íntimo, no interior, que sejamos curados de dentro para fora, que haja em nós um novo mover, que haja em nós uma nova glória, que haja em nós, Senhor, o anseio, a vontade de ser melhor. Melhor homem de Deus, melhor mulher de Deus, melhores filhos, maridos, pastores, obreiros, Senhor. Que nós haja alegria de te servir. Porque para mim, Senhor, a minha melhor escolha foi te servir. E que os teus filhos também tenham essa certeza, Senhor. Que aqueles que são tristes sejam tocados com a tua alegria. Que aqueles, Senhor, que estão desanimados recebam ânimo, Senhor, do Senhor. Aqueles que estão, Senhor, doentes e enfermos, Senhor, que sejam visitados, tocados, restaurados, Senhor. Que eles sejam, Senhor, visitados de uma forma sobrenatural, Senhor. Traz a cura da alma, traz alegria, traz ânimo, traz coragem. Se por um acaso alguém se afastou, que ele seja tocado, que ele volte para os caminhos. Aqueles que se encontram sem vida, sem força, que eles sejam tocados de forma sobrenatural. Senhor, visite, meu pai, a família de João Pedro, porque eu creio que nós vamos contar a vitória na live. Tu sabe do que a tua serva precisa, do que essa família precisa. O que não podemos fazer, o Senhor é especialista em fazer. Faz, Senhor. Eu quero agora te apresentar a vida do José, Senhor. Obrigado. Eu sou grata a Deus pela disposição, pela simplicidade, pela humildade dele. Senhor, eu não tenho bens materiais para dar, mas eu sei que no céu tem uma caixinha cheia de presente sobrenatural para a vida dele, para a vida dos irmãos, para a vida dos pais. Senhor, que aquilo que está projetado no coração de José, Senhor, que possa estar projetado no teu coração, faz ele crescer, faz ele prosperar, que ele cresça em graça e conhecimento, que os horizontes, meu Senhor, leve ele a lugares altos, Senhor, porque eu ouvirei falar muito desse nome, José Neto. Senhor, toma a vida espiritual do teu filho, financeira, o ministério dele de forma sobrenatural. Obrigado, Senhor, cuida da minha vida, da minha casa, dos meus pais. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por nossos a cada lar, Senhor. Nós queremos te agradecer por essa live nesta noite. Obrigado, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu estou ouvindo um hino aqui de Sara Farias que diz: deixa Deus te usar. Para curar. Oh, glória. Para salvar, José, né? Que a gente se permita deixar o Senhor nos usar. Oh, glória. Ele está cuidando de tudo. Glória a Deus. Obrigado, gente, por estar conosco, pelo apoio, pelas orações. E eu acredito, José, que Deus, ele me impulsionou muito, não estava nem no meu direcionamento orar pelas famílias. Mas eu quero dizer algo para você, gente, não desista da sua família. Talvez você diga: Ana, você não sabe o que é que eu estou enfrentando com esse marido, com essa mulher, está me dando tanto trabalho. Não desista.
Família é projeto de Deus. Amém. Lute pela sua família. Talvez o teu desafio seja você lutar pela sua família. E se for esse desafio, lute. Lute, ore, É, jejue, não esmoreça. Esse é o desafio. Não esqueça, família, projeto de Deus. é verdade. Deixa o Glória Senhor a te Deus. encher. Amém, José. Quer falar alguma coisa, meu Amém. amigo? Só agradecer Você quer... novamente, Deus abençoe. Muito obrigado pelo Amém. convite. Estamos aí para cooperar. Pode contar conosco sempre. Agradeço novamente a todos que estiveram conosco, nos dando a honra da sua presença, nos acompanhando. Deus os abençoe. Amém. Isa entrou agora, Mônica, Nildo. Obrigados, amigos, a família, o apoio de vocês. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada mesmo, porque vocês são incentivadores dessa obra, né? Ore por nós, ore por mim, porque sem Deus nós não podemos nada. Para que o Senhor continue me dando força, fortalecendo que Deus levante pessoas para me ajudar nessa obra. E esse rosto que você vai estar vendo aí, você vai estar vendo direto, viu? Essa live de Portugal, Brasil, essa conexão. Eu não Boa. posso desgrudar, não posso perder José, né, gente? Se eu perder uma benção dessa, né? E eu acredito, José, que Deus permita você vir. As portas estão abertas da minha casa para passar férias, viu? Pode vir. Amém. Será um prazer. Será um prazer. Vou te buscar no aeroporto, você guia turística, vou te dar Amém. acarajé, viu? Pará, Não papapá, esqueci, não. cariri, bolinho do estúdio. Isso! Tudo que tem direito. Se o Glória a programa Deus. na série você quiser, Ana, eu quero ir, as portas da minha casa, minha família tá aberta. Minha família te ama sua família, tá certo? Amém. E quem sabe um dia, né, eu vou lá em Portugal conhecer. Aí você também, eu não sei a comida daí não, né? Mas aí vou conhecer, eu sei que o lugar é muito bonito, isso aí eu sei. As É, ruas, céu de tudo. nar, Ah, eu sei muito bom. disso. Aí aqui eu serei o Obrigada, guia meu turístico. amigo. É claro, me levar. O guia turístico, vou ter a oportunidade de ver você ministrar, sentar para te ouvir, conversar mais. Eu creio que Deus ele vai preparar esse momento para a gente. Para a gente registrar aquela selfie assim, ó, juntos. Amém. Tá bom? Obrigada. Jesus continue abençoando. Um forte abraço. Gente, que Deus abençoe Igual. vocês. Uma noite de paz. Deus abençoe, José. A paz do Senhor. Um abraço.